quatro paredes, dando glórias, como já demos essa noite, aleluia, né? Reverenciamos o Senhor, porque Ele está aqui, mas missões está além dessas paredes, está além desse lugar, amém? Mas nós estamos aqui para falar de missões, porque é um culto de missões. E eu quero dizer para você que em determinado tempo da nossa vida, fazendo missões somente em uma região, somente no nosso município, ou em alguns municípios ao redor, naquela época lá, há 20 anos atrás, o Senhor Ele nos fazia uma promessa, que nós entraríamos em outras nações e muitas nações. Então nós louvamos a Deus na época, mas nós não entendíamos, né? Esse tipo de trabalhar nas nossas vidas, e nós achávamos que somente ali já estava bom, porque nós já estávamos fazendo missão naquele lugar. E uma certa vez o Senhor disse que estaria nos levando para a Europa. E o nosso coração se alegrou, e o coração de qualquer pessoa se alegra quando fala que vai para a Europa. E um certo dia nós estávamos no altar da nossa igreja, quando o Senhor Ele falou muito forte ao meu coração. Ele disse: você vai entrar naquela nação. E eu pensei assim: eu vou me preparar por mais um ano, mais dois. E isso é uma falha muito grande do crente, que o Senhor vai falando, mas quando Ele fala mais uma vez, Ele diz assim: quem sabe o ano que vem, ou quem sabe daqui a algum tempo. Mas comigo o Senhor já estava falando, e quando Ele falou no altar, Ele disse: ao descer esses degraus, vai para sua casa e prepara as malas. Então esse negócio de falar qualquer hora eu faço, tem que chegar o tempo de Deus, a hora de Deus, isso não existe. Porque hoje é tempo de fazer nação. Hoje é tempo de você fazer missões, melhor dizendo. Hoje é tempo de você ir no ID do Senhor. Hoje é tempo de você se levantar e falar do amor de Deus. Então tem muita gente que fica passando, e vai passando, quando chega no momento que já não dá mais, por causa da saúde e outras coisas, aí diz: agora eu não tenho como ir. E naquele dia, quando eu desci daquele altar, o Senhor disse: vai para casa e prepara as malas. Eu disse: mas como? Com certeza o Senhor vai me levar novamente para a Bahia, novamente para Pernambuco, novamente para Minas Gerais, novamente para o Rio de Janeiro. E eu fui pensando em alguns lugares. O Senhor disse: diga para o meu povo, antes de descer desses degraus, que no dia 20 de março, você estará entrando em outra nação, que não é, e é bem diferente do Brasil. E o Senhor me mostrava um tipo de pessoas. E eu disse: Deus, dia 20 de março, mas nós estávamos em fevereiro, e o Senhor dizia que estaríamos entrando ali. E naquela época, muitos anos atrás, eu não tinha nem passaporte, nem pensava em tirar. E o Senhor disse para mim: esta semana ainda, vai tirar seu passaporte. Então eu quero dizer uma coisa para você, que Deus Ele tem pressa, que o seu povo se levante na face da terra e faça a obra do Senhor. É muito bom aqui dentro cantar, dançar, pular, levantar a mão, bater o pé, mas o melhor, e o que traz, e o que causa uma festa no céu, é quando uma alma se arrepende. Amém? É quando uma alma se arrepende. Bom seria que todo culto missionário, cada pessoa trouxesse pelo menos uma alma para Jesus, porque é culto missionário. Nós falamos muito de culto missionário, mas não trazemos uma alma para a igreja para aceitar Jesus. E quando o Senhor Ele me disse dessa forma, correndo rapidamente, eu fui tirar o passaporte. Hoje o passaporte você pega ele mais rápido, mas naquela época demorava ainda alguns dias. E nós fomos tirar o passaporte, mas era no mês de fevereiro. E o Senhor disse que no dia 20 de março eu estaria lá naquele lugar, chamado Avignon, lá na França, por causa de uma pessoa. O Senhor estava me levando para lá por causa de uma pessoa. Houve muita salvação, houve muitos cultos. Eu fiquei ali 3 meses, saindo da França. Eu fui para a Itália, fui para Milano, fui para Portugal, fui para vários lugares. Mas, quando você fala da Europa, de muitas nações, muitas pessoas batem no peito e você fala: nossa, muitas nações. Não é dessa maneira. Você pega um trem e você já está
profetizando que o Senhor era com ela, que era para ela se levantar e ir naquele lugar, porque Deus iria com ela. O que aconteceu? Ela teve filhos gêmeos, uma menina e um menino, longe da sua família. Ela com 22 anos, e numa nação que ela não conhecia ninguém. O Senhor nos leva para lá, para a casa daquela moça, sem a conhecer. Não conhecia a família dela. E quando nós chegamos ali, através de uma moça chamada Denise, nós entramos dentro da casa. Aí alguém pode dizer o que estava acontecendo? Lá na Europa, se faz aborto todos os dias. Tem meninas com 10, 11, 12 anos fazendo abortos, porque a mãe leva para fazer o aborto. Para elas é muito normal. E aquela moça, ela se desesperou quando ela pegou as duas crianças no colo. E ela estava com 2 meses com as crianças no colo. Levou as crianças no médico e depois ela foi no seu ginecologista. Quando ela chegou no ginecologista, aquele homem disse para ela: olha, você está grávida novamente. Ela com 2 crianças, com 2 meses, gêmeas. E disse: você está grávida novamente. Ela disse: como grávida? Falou: você está grávida de alguns dias. Passou mais um mês. Ela voltou no médico. O médico disse: provavelmente você está grávida de gêmeos. As crianças de 3 para 4 meses, o médico dizia: provavelmente é de gêmeos novamente. Mas isso é muito fácil. Você está com 2 crianças pequenas. Eu vou te encaminhar para você fazer o aborto. Mas aquela moça foi criada num lar cristão. Aquela moça foi criada e levada pela sua mãe e pelo seu pai, enquanto estava no Brasil, para a igreja. Frequentou cultos 3, 4 vezes na semana. Foi educada segundo o que a palavra nos diz, para como pais educar os filhos. E quando eu cheguei ali, aquela moça estava com semblante entristecido, com anemia, com uma barriga grande. E eu disse: o que aconteceu com você nesse tempo? E ela mostrou as crianças dela e disse: o que aconteceu? As crianças estavam com 7 meses e ela estava com 5 meses de gravidez. Ela disse: eu fui fazer o aborto. Eu disse: como você foi fazer o aborto e está dessa forma? Ela disse para mim: tem uma criança lutando no meu ventre para viver, mas eu não sei como essa criança está, porque eu fiz o aborto, era gêmeos, fiz por aquele processo que explode a criança. É um processo que eles fazem lá, fica em pedaços. Fez o aborto, tirou uma criança, a outra não conseguiram tirar, e essa criança estava viva dentro do ventre, mas ela não tinha medo de voltar, porque o médico disse que provavelmente essa criança poderia faltar algum pedaço, porque tinha ido junto com a outra criança, tinha explodido junto com a outra criança, e poderia estar totalmente deformizada. E quando eu disse para ela: mas Deus me disse para você ir aonde Ele está mandando você ir. E ela disse: eu sei, Ele está mandando eu ir no médico e fazer uma outra ultrassonografia. Eu disse para ela: vai, porque Deus é contigo. Ela disse: eu não quero ver um monstro dentro de mim. E ela olhava para as crianças que já estavam engatinhando gêmeos, aquela barriga grande, ela muito pálida. E eu disse: vai, porque Deus mandou dizer que Ele é contigo. Enquanto nós estávamos lá, pois eu fiquei 3 meses, essa moça voltou ao médico. E quando o médico novamente examinou, fez ultrassonografia, disse para ela: essa criança está lutando pela vida. Alguma coisa tem dessa criança, mas você quer fazer o aborto? Ainda dá tempo. E ela disse: não, eu não posso fazer o aborto dessa criança. Escute só, isso é missão. O esposo dela fez um decreto naquele lugar. E eu vou e ligo para o Brasil e digo para o meu esposo, o pastor Nilton, mando dizer para a igreja: levanta a oração em meu favor. Porque aquele homem disse: se ela fizer a ultrassonografia, ou se a criança nascer enquanto essa mulher que se diz de Deus estiver aqui, eu sei o que eu vou fazer com ela. E eu voltava lá e dizia: vai para o médico, porque Deus disse que a criança está perfeita. Enquanto nós estávamos lá, chegou o 7º mês. Ela foi ao médico. Quando ela foi ao médico pela 2ª vez, enquanto estávamos lá, o médico disse para ela assim: olha, você quer que a gente
ainda faço alguma coisa? Ela disse: não, eu vou até o final. E ele disse: então vamos fazer. Quando fez, mostrou para ela, a criança estava perfeita. Mas tinha algo acontecendo com aquela criança. E nós ligávamos para lá, né, Cláudia? Pedíamos oração, mostrava o carrinho que nós empurrávamos na rua com os gêmeos, mostrava a moça com aquele barrigão e dizia: ore por mim, porque eu não vou embora. Eu fui para ficar 1 mês e meio. Eu fiquei lá 3 meses e 1 semana, porque eu não poderia passar mais de 3 meses. E eu disse: eu não vou embora e eu não posso sair daqui enquanto não resolver essa situação. E todo dia eu dizia para ela: não deixa o homem colocar a mão em você. O médico disse: essa criança está perfeita, mas tem algo acontecendo dentro do seu ventre. E ela disse: o que é, doutor? Ele disse: tem um sangue que está envolto dessa criança, e nós vamos fazer exame. Nós vamos tirar líquido e tirar sangue de dentro de você, e nós vamos ver que tipo de sangue é esse que está nessa criança, e tirar o sangue e tirar a água. Quando tiraram o sangue, foram ver o DNA do pai, não bateu. Foi ver o DNA da mãe, não bateu. E eles tentaram descobrir que sangue é aquele. Esse sangue não tinha DNA. Eles tentaram, e o sangue não tinha DNA. Aleluia. Não encontraram o DNA naquele sangue. E olha aquela cidade, aquele homem dizendo: essa mulher não sai daqui. Se essa criança nascer e tiver alguma deformidade ou alguma parte lhe faltando. E o médico disse para ela: nós não encontramos DNA para esse sangue. A gente não sabe dizer para você que tipo de sangue é esse. Mas você quer ainda esperar os 9 meses? Você está suportando a criança também. E ela disse: vamos até os 9 meses. E enquanto eu estava lá, aquela criança nasce. E quando a criança nasce, com aquele sangue, ainda foram examinar. Não encontraram DNA para aquele sangue. E aquela criança nasceu perfeita, sem nenhuma deformidade. Fizeram logo exames na sola do pé, nos olhos e no ouvido, e perceberam que aquela criança ouvia, que aquela criança enxergava, e aquela criança estava perfeita. Aí o Senhor disse para mim: agora sim, prepara tuas malas e vai embora. E nós fomos embora. Então isso aí eu não posso me esquecer jamais. Alguém poderia dizer: você fez o que tinha que fazer e deveria ir embora. Mas eu disse: eu não saio desse país enquanto esse homem incrédulo não vê que Deus é Deus na minha vida, e foi Deus que me enviou para uma obra nessa terra. Aleluia, glória a Deus. Fizemos muitas viagens, fomos em muitos lugares, mas o Senhor dizia: prepara novamente as malas, eu vou te levar novamente. Eu até achei que nós voltaríamos para Portugal. Um dia a missionária Cláudia chegou para mim e falou: pastora, eu gostaria que você falasse com um homem de Deus, por nome Jacob. Ele entrou na minha live, e a live da missionária Cláudia ficou muito conhecida ali, e começou a entrar pessoas de tudo quanto é lugar. E nós tivemos já algumas experiências com pessoas que moram na África. E eu disse para ela: Cláudia, vigia, toma cuidado, né? É perigoso. Mas o Senhor falou ao meu coração: pegue o contato e ligue para esse homem. E eu peguei o contato e liguei para ele. E quando eu liguei para ele, eu falei: quantos anos você tem, pastor? Ele disse: eu tenho 21 anos. E eu disse para ele assim: mas você já é pastor? Ele disse: sim, eu sou pastor. Eu falei: aonde é a tua igreja? Ele falou: a minha igreja é embaixo de uma árvore. Eu disse: a tua igreja é embaixo de uma árvore? Pastor, eu venho outro dia pregar a palavra que Deus me deu em Atos dos Apóstolos, mas eu preciso falar isso. Amém? E eu falei: onde é a tua igreja? Ele falou: minha igreja é embaixo de uma árvore. Eu disse: me manda a foto. E ele me mandou a foto. E quando ele me mandou a foto, tinha lá 10 cadeiras e um monte de gente em pé, embaixo daquela árvore. E eu disse: mas como é isso? Como funciona? Ele disse: essas 10 cadeiras aqui nós acabamos de ganhar, e nós estamos fazendo uma festa. Esses irmãos que estão dançando e pulando é por causa dessas 10 cadeiras de plástico, porque aí as mamãs mais antigas, como eles falam, poderão sentar, e não sentar no chão, que às vezes elas têm dificuldade de levantar.
Eu disse, glória a Deus, mas nós vamos te falar mais. E aí ficou no meu coração aquilo ali, aquela árvore, aquelas 10 cadeiras e aquele povo ali que exaltava e glorificava o nome do Senhor. Daqui a pouco eu soube que ele construiu uma igreja. Ele construiu essa igreja com algumas madeiras e algumas roupas velhas. O pastor viu as fotos das madeiras com roupa. E eles ficaram algumas madeiras e pegaram roupas velhas, abriram na costura e foram colocando ali, fechando aquelas madeiras ali, da onde batia mais sol, no horário que eles faziam o culto, que é 11 horas da manhã. E 11 horas da manhã de sábado, 11 horas da manhã de domingo, e termina 3, 4 horas da tarde. E veja bem, quando eu vi aquilo ali, eu falei, pastor, você vai construir uma igreja aí? Ele falou, nós não temos condição. A próxima foto que chegou até nós, veio um vento que chama Mistral, que ele é 100 km por hora. Acontece muito isso lá, joga pessoas distantes. As pessoas, quando vê o vento, se encostam nas paredes, né? E aquele vento veio e jogou todas as madeiras e todas as roupas fora, longe, no chão. E aí ele mostra a foto. E eu disse para ele assim, pastor, o que é necessário para nós te ajudarmos? Nós não precisamos ir aí, nós só precisamos te ajudar. Ele disse assim, pastora, o tijolo é R$2. Se vocês puderem me ajudar com tijolos, já vai me ajudar a fazer aí 3x3, 3x4, que é o que ele pedia. E eu disse para ele assim, mas não vai caber. Ele falou, mas pelo menos vai ajudar. A gente faz uma metade do pouco, depois a outra metade. Eu disse, amém. Vamos ver o que a gente faz. Fui para a igreja e falei, igreja, eu preciso de ajuda. Um tijolo é R$2. Quantos tijolos você pode dar? Aí a pessoa levantava, fazia as contas. Eu posso dar 10, eu posso dar 40, eu posso dar 50 tijolos. 50 tijolos é R$100. E aí nós começamos a levantar. Então foi muito fácil, porque eu dizia, um tijolo é R$2. Quantos você pode dar? A pessoa tinha vergonha de dar um tijolo. Então a pessoa dava 10, dava 20, dava 30. E aí nós fomos pegando aquele dinheiro. Quando nós pegávamos aquele dinheiro, nós mandávamos para lá. E quando chegava lá, a moeda é metical. Então o nosso dinheiro, ele vale, em questão do metical, 2 vezes, dependendo do dólar, 3 vezes mais. Então nós mandávamos o dinheiro para lá. Mas nós íamos conversando com o pastor Jacob. Chegou um momento que eu disse, não, nós não podemos ficar só conversando. Aí eu disse para ele, pastor, o que vocês querem da gente? Nós estamos construindo a igreja. Ele disse, pastora, eu quero colocar a bandeira do teu ministério aqui. Aí eu disse para o meu esposo, então agora você tem que começar a conversar com esse moço, porque até agora eu estou fazendo a parte administrativa, mas agora tem que entrar o pastor na história, senão ia ficar só eu. E eu disse para ele quer colocar a bandeira lá. Aí meu esposo disse, não, colocar a bandeira da nossa igreja lá não, nós temos que conhecer para ver quem é esse moço. Aí o Senhor disse, prepara as malas. E eu disse para ele, então vamos preparar as malas. Mas eu tinha acabado de fazer uma cirurgia. Eu tinha tirado um câncer, eu já contei isso aqui. Tinha tirado quarto arco costal, a costela que sai debaixo das axilas, porque o tumor estava tão grande que não deu para tirar tão somente o tumor, eu tirei a costela. Então o médico disse, não vai levantar a mão, não vai pentear o cabelo, não vai. Perguntou, como é seu carro? Já é automático? Eu disse, já automático? Eu disse, não, é normal. Ele disse, então providencie, para ver se você ainda dirige. E eu disse para ele, tá bom. Quando o Senhor falou para ir para lá, eu tinha acabado de fazer essa cirurgia. E eu disse, Deus, eu vou para esse lugar, beber água do rio, cheio de sapinho, cheio de girino, né? Comer não sei o quê. E o Senhor disse, vai. Quando a nossa irmã contou sobre a igreja que ela foi onde eu já passei. Ela foi na África, ela foi na capital chamada Maputo. E eu cheguei em Maputo, na capital onde ela foi, que o povo conhece dinheiro, por menos que seja, e peguei um machimbombo, que é um ônibus, eles chamam de machimbombo ônibus, e peguei esse ônibus em Maputo, na capital, e fizemos 16 horas por uma
16 horas, por barrancos, por estradas, nos barrancos. Ele ia meio devagar. Quando chegava na curva, ele olhava no retrovisor, começava a rir e entrava na curva com tudo para assustar o povo. E o ônibus super lotado. E as pessoas, a maioria, com 16 horas, sem comer, sem ir no banheiro, a aguinha acabou da garrafa e nem bebiam água porque não podiam ir no banheiro. Era esse motorista. Quando chegamos lá, ou a gente alugava um cantinho para nós ficarmos, ou alugava um carrinho velho para nós andarmos. Nós optamos por alugar uma casa, isso uma semana antes de sair daqui. Alugamos a casa para entrar com um contrato lá, pois nós estávamos sem o visto e passaríamos pela imigração e deveríamos pegar um visto de fronteira para entrar onde nós precisávamos chegar. Então nós precisávamos desse contrato, que é o que nós vamos precisar, de uma casa alugada lá e um contrato que eles nos mandem por e-mail para a gente poder entrar lá. Quando nós chegamos lá, fomos para a casinha, mas nós não tínhamos como chegar na igreja, porque nós estávamos no distrito de Chimoio e nós precisávamos ir para Gondola, isso em Moçambique, mas já estava muito longe da capital. E Gondola é uma aldeia, que é o que a Cláudia falou. Estava eu e o meu esposo, sem conhecer nada. Quando nós chegamos lá, o que nós devemos fazer? Nós pegávamos uma van, toda cheia com os arames dos bancos para cima, e essa van precisava levar o dobro das pessoas, vocês vão conhecer, e eu quero que vocês andem nessas vans, para vocês sentirem o que nós sentimos, somente para sentir. Amém? E nós pegávamos essa van e descíamos ainda no final de Chimoio. Quando chegava lá, nós andávamos 2 horas a pé, com um chapéuzão na cabeça, um sapato no pé que acabou, uma moleca que acabou, e andávamos 2 horas para chegar na igreja. Pastor Nelson vai passar por esses lugares que nós passamos. Atravessávamos rio, subíamos morro, mas quando nós chegamos nessa aldeia, nós encontramos um povo que estava desde as 7 horas da manhã. A recepção deles é maravilhosa. Eles honram missionários. E estava aquele povo desde a parte da manhã, esperando embaixo do sol, para que nós chegássemos e eles nos recepcionassem. Nós chegamos naquele lugar, fomos muito bem recepcionados, mas fomos para Gondola. E quando chegamos em Gondola, nós encontramos um povo desmaiando. Um povo que desmaiava, levantava e começava a dançar. E eu dizia: irmã, por que você está tão alegre? Porque eu somente desmaiei de fome, eu não morri. Amém? Somente eu desmaiei, eu não morri. Então, amados, muitas vezes a gente fala de missão porque alguém foi ali na vizinhança e pregou para um traficante. E o traficante acaba se tornando até nosso amigo, que ele nos dá liberdade de depois entrar e pregar para os manos. Não é assim? Mas eu não estou falando disso, eu estou falando de pessoas que comem só o fruto da época. Eu estou falando de pessoas que o menino tinha 12 anos e eu disse: você vai ganhar um presente, você vai ganhar um sapato. Ele disse: eu não sei usar sapato. Você vai ganhar uma alpaca, como eles chamam lá. Ele disse: eu não sei usar. E eu disse: pastor Jacob, o que nós vamos pôr no pé desse menino no dia de Natal? Porque nós fizemos 4 meses aqui, com R$70, apadrinhamos 315 crianças com R$70, para vestir essas 315 crianças com sapato, roupa, um brinquedo na mão e almoço de Natal. E eu disse: pastor Jacob, por que ele está falando assim do sapato? Ele disse: ele nunca colocou nada nos pés, ele não sabe usar nada, ele nunca saiu dessa aldeia, ele nunca pisou em um asfalto. Então aquelas crianças nascem e vai para o barro e permanecem dessa forma. Quando está meio gripadinho, os pais pegam um paninho, amarra no pé da criança, amarra para lá e para cá, e o sapatinho fica aquele paninho velho que amarraram no pé da criança quando ela começa a andar e diz que estão preparados. Então dessa forma, nós fizemos a obra lá pela primeira
cirúrgico. Pela segunda vez, quando eu fui, eu estava ainda com a sequela da cirurgia. Estava com 4 coágulos em volta do pulmão de água e um tumor de 4 centímetros na parede do pulmão, sequela da cirurgia por falta de radioterapia. Mas o Senhor disse: prepara a tua mala e vai. E eu fui. E quando eu voltei, eu fui ao médico. Veja bem, quando nós fizemos o batismo, eu tenho foto ali, não sei se é do primeiro batismo ou do segundo ano que nós fomos ali. Uma das nossas irmãs acabou de se batizar. Nós estamos saindo, subindo um morro. Nós não encontramos água para batizar. Nós encontramos um riacho. E nesse riacho eles sentavam no chão, mas não cobria o joelho, não cobria a perna. Mas era a água que nós encontramos. Deitava eles, jogava água no rosto deles e eles levantavam daquela água. E quando nós estávamos chegando naquele caminhãozinho, foram 35 pessoas batizadas naquele dia. Foi uma glória, coisa linda. No meio do caminho, o pastor percebe, o pastor Newton, que uma irmã estava encostada numa árvore. Nós fomos lá, reanimamos a irmã, ela estava sem força para subir. Pegamos o braço e fomos subindo. Chegou um momento que nós achávamos que ela estava bem. Ela foi andando na frente, parou embaixo de outra árvore e desmaiou. Quando desmaiou, meu esposo pegou no colo. Foi subindo para pôr num lugar melhor, porque estava sendo uma ribanceira. Colocou ela embaixo de uma árvore. Quando ela voltou, nós perguntamos: o que acontece com a senhora? Aí alguém falou: ela está 2 dias e meio sem comer. Mas não é 2 dias e meio sem comer naquele momento. É uma vida sem alimentação. Mas ali tinha 2 dias e meio que ela não colocava nada na boca. A mulher desmaiou. Nós colocamos uma manga já meio apodrecida, fomos para o outro lado, colocamos na boca dela para reanimar. Achamos um pouco de água já quente na garrafa de alguém, colocamos na boca. Ela se reanimou, levantou. As irmãs começaram a dançar e louvar, dançar e louvar. Ela entrou no meio, foi dançando e louvando. Aí nós perguntamos: a senhora está feliz? Ela disse: eu estou viva, minha irmã. Eu preciso dançar, eu preciso louvar, porque eu estou viva. E aí, amados, quando eu voltei de lá, da segunda viagem, a qual a missionária Cláudia foi com a gente, fui ao médico, voltei em janeiro. Quando eu fui no médico, dia 17 de fevereiro, peguei todos os exames. O médico disse assim: você tinha 4 coágulos, você está só com um e esse coágulo está murcho, está sumindo. E eu disse: e o tumor, 4 centímetros? Ele disse: o tumor está com 1 centímetro. E das 4 bolhas está com uma já murcha, como aquela queimadura que você queima e depois ela murcha. Uma só. E eu disse: as outras não tem nem marca. E ali eu vi que Deus, Ele opera na minha vida. Enquanto eu estou no campo missionário, Deus vai me dando vida. Deus vai trazendo libertação. Deus vai curando. Quando até os médicos desenganam. E voltei. Aí você pode dizer: e aí? Foi no mês de julho. Minha nora estava desempregada. Ela pediu para ser mandada embora depois de 11 anos. E ela começou a ir comigo fazendo todos os exames. E ela entrava dentro do consultório e o médico dizia: mas aqui não tem nada. O que você tinha? Eu dizia assim: doutor, olha o outro. Olha o que tinha no outro. Ele dizia: deve ser engano. Aqui não tem mais nada. Então eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus, porque quando você trabalha, Deus trabalha em teu favor. E quando você leva cura para outros, Deus cura você. E quando você vai lá orar para Deus fechar a sepultura, Deus fecha a sepultura na tua vida, na tua casa, na tua família. Quando você se levanta, Deus se levanta em teu favor. Então, nesse culto missionário, eu não tenho condições de pregar a palavra que o Senhor nos deu, porque nós vamos mais aí uns 40 minutos. Mas eu quero dizer para você, eu ouvi já nessa noite, que missão está no coração de Deus. Mas tem que estar também no meu e no teu coração. Se ficar só no coração de Deus e não vir para o nosso coração, nada acontece. Porque o que Deus tem que fazer, Ele faz. Mas o que cabe a mim, cabe a você fazer, é você que tem que fazer. Aleluia. Glória a Deus. E assim, amados, nós temos feito a obra. Chegamos lá. A igreja estava já com os tijolos levantados.
mas só estava com os tijolos. E aquele povo lá dentro, naquele sol quente, fazendo culto por 3, 4 horas. E nós falamos para o pastor Jacob, precisamos pelo menos cobrir. Mas vamos cobrir como? Com que dinheiro? Eu não tinha nada. Foi o dinheiro da passagem, o dinheiro do aluguel daquela casa. E nós precisávamos nos manter. Então um dia nós comíamos alguma coisa na cidade. E 2, 3 dias nós comíamos com eles. Comíamos chima. Chima é uma farinha mexida só na água. Não vai sal, não vai nada. O que dá gosto naquilo ali é muitas vezes o miolo da abóbora. Eles começam a procurar abóbora antes de dar o tempo. Tem aquela florzinha e aquele brotinho. Aí eles pegam aquele brotinho na ponta da abóbora e faz como se fosse couve. E as pessoas comem aquilo ali. Eu comi chima com folha de mandioca. Eles pegaram folha de mandioca, fizeram ali a comida deles. E eu comi chima, aquela farinha branca, cozida, só com água, com folha de mandioca. Nenhum mal veio sobre nós. Não deu nem de longe uma dor de barriga. Não deu ânsia, nada. Nós comíamos e parece que o negócio era couve e bem temperadinho. Era folha de mandioca. Isso que a nossa irmã falou de banana, realmente acontece. Eles cortam e dão para os 10 filhos. Chegamos lá no tempo de manga. Eles chupavam uma manga de manhã, uma manga à tarde e uma manga à noite. Mas foram acabando as mangas. Então eles guardavam uma manga para o horário que eles tinham fome. Quando a fome mais apertava é que eles comiam. Teve um culto que nós estávamos lá pregando a palavra do Senhor. Nosso pastor Jacob traduzindo o que nós estávamos pregando, porque nem todos entendem. E todo mundo se levantou, a primeira criança. E nós pedimos para o Brasil, falamos, nós precisamos dar alimento enquanto nós estivermos aqui. E o povo do Brasil foi mandando para lá. Essa igreja mandou também valores lá para Moçambique enquanto nós estávamos lá. E nós comprávamos alimento. O arroz é super caro. Mas quando nós falávamos para eles, o que vocês querem comer? Todos eles falavam, queremos arroz, queremos arroz. E nós comprávamos o arroz para eles comerem. Saco de 20 quilos, lá não tem de 5 quilos. Tem de 2 quilos, de 20 quilos, de 50, de 60 e de 100 quilos. Uns sacos desse tamanho. Nós comprávamos de 20 quilos. O saco de 20 quilos dava apenas para uma refeição. Dava apenas para uma refeição para as crianças. Então nós não tínhamos condições de dar para todo mundo. A gente esperava o povo ir embora com fome. Quando nós víamos que ficava só as mamães com as crianças, aí que nós dávamos o alimento, mas com o coração arrebentado, porque sabíamos que tinha pessoas que iam embora daquela maneira. Sabe aquela dorzinha que você tem na unha e você já não vem para a igreja? Aquela mulher desmaiou. Se qualquer um de nós que estamos aqui no grupo pequeno desmaiar, você vai ficar uma semana chorando, falando que é alguma coisa, eu devo estar com câncer, isso e aquilo, porque você desmaiou. Aquela mulher levantou. Mas aí nós fomos saber da história dela. Quando ela chegou na igreja, ela levantou a saia até onde ela poderia levantar. A saia não, a capulana como essa, porque é somente um pano amarrado, mas por causa do tecido ele não cai. O tecido faz com que ele não caia, elas podem dançar à vontade. E aí, veja bem, chegamos lá, ela levantou a saia até onde ela pôde, para mostrar para mim e para o meu esposo. Quando nós vimos aquela perna daquela mulher, quase que nós desmaiamos, e nós fomos saber da história dela. Ela disse, olha, os médicos disseram que para mim não tem jeito. Eu choro dia e noite de dor. E eles estão esperando o momento de amputar. Mas toda vez que vai para amputar, não dá para amputar. E eles querem cortar minha perna. Mas se não der para amputar, essa doença vai subindo, subindo, e estava na altura da coxa dela. Quase chegando na virilha daquela mulher. E a perna toda apodrecida, toda necrosada. E eu disse para ela, mas minha irmã, faz quantos anos? Ela disse, fazem 20 anos. Isso está no meu Facebook, está toda a história no meu Facebook, e a irmã está junto. Vocês chegaram a ver? A irmã da perna? Chegou a ver, pastor? Pastora chegou a ver. E aí eu disse para ela assim, disse, minha irmã, e o que você está esperando? Ela disse, eu estou esperando a morte. Eu disse, você não está esperando a cura? Ela falou, fazem 20 anos, minha irmã.
E ela não podia pôr o sapato, porque o pé dela estava todo necrosado. Ela colocava 3, 4 meias, que o povo dava as meias para ela. E aí eu disse para ela, vamos orar. Eu e meu pastor ungimos ela, meu esposo, ungimos aquela mulher, mandamos, eu falei, podemos mandar o seu caso para o Brasil? Ela disse sim. Aí eu fui fazendo tipo de uma entrevista com ela, fui perguntando como que era ela, a casa dela, né, como que ela vivia, e ela dizia, eu não tenho comida. Essa é a mulher das pessoas que tem lá, que a casa não deu para nós entrarmos embaixo. E o móvel que ela tem lá dentro, como a missionária Cláudia disse, era somente uma esteira, mais nada. E 3 pregos na parede para trocar a muda de roupa, trocava uma pela outra. Era só o que ela tinha, mais nada. E durante todo o dia eles ficavam para fora, embaixo de árvore, porque lá dentro não tinha condições, era só para dormir. E aí eu mandei esse vídeo para o Brasil e disse, irmãos, eu preciso de comida hoje, não é amanhã. E o fuso horário é uma diferença de 5 horas. E eu disse, eu preciso hoje. E aí fiz com ela isso aí, eram as 4 horas da tarde. Passei a noite toda falando com o Brasil. Quando foi no outro dia, o dinheiro estava na nossa conta para dar para aquela mulher no hospital. Estava o dinheiro na conta para fazer compra de muito alimento para ela. Mas eu disse, eu não me conformo somente com isso. E fomos até a casa dela. Vimos a casa dela. E quando foi agora, nós voltamos lá. Colocamos o telhado. Quando nós estávamos ali a primeira vez, colocamos o telhado. Mas o banheiro é latrina, é aquele buraco, né? Que as pessoas vão ali, muito perigoso, cheio de inseto. E nós falamos, nós vamos construir também banheiro. Agora nós construímos um banheiro feminino, um banheiro masculino. Mas aconteceu algo terrível ali. Quando inauguramos, fui atrás de minha irmã, e não estava bem, e ela estava entrando no banheiro. E ela pegava a capulana, que é a saia, puxava e colocando o pé em cima do vaso sanitário. E eu disse, minha irmã, o que tu está fazendo? Vai sujar. E ela disse, mas como que usa isso? Eu disse, a senhora não sabe? Ela disse, não, eu tenho que subir em cima do vaso sanitário. E ela não conseguia subir. Uma senhora já, beirando os seus 70 anos. E ela estava subindo em cima do vaso sanitário. Eu disse, minha amada, não é assim, você não pode sujar. Esse vaso, as mulheres vão sentar nele. E ela disse, mas como que faz? E nós tivemos que ensinar a mulher a sentar no vaso sanitário. Então, missão está além disso aqui. Eu sou missionária porque eu subo no altar e prego. Você não é missionária, você é pregadora da palavra. Ah, eu sou missionária porque eu canto e recebo convite para cantar. Você não é missionária, você é cantora. Você louva o nome do Senhor, porque a missão está além disso tudo. E ali nós ensinamos, e tivemos que ensinar muita coisa. Coisas que não cabe falar aqui agora. É só indo lá para você saber. Então era coisa terrível que acontecia ali. Conseguimos construir os banheiros, conseguimos cobrir a igreja, conseguimos fazer piso, porque eles dançavam e aquela poeira subia toda, né? Conseguimos fazer o piso, conseguimos colocar lá uma cortina que o pastor pegava no tecido e chorava. Compramos um pano e viajamos para um costureiro costurar. Arrumei uma maquininha pequenininha assim, mas não costurava, então tive que ir lá para fazer aquela cortina. Fizemos um templo. Esse templo é 20 metros de comprimento por 12 de largura, e o pastor vai ver lá. Então é um templo grande, é um templo bom, um templo que está acolhendo aquele povo ali dentro. E eu louvo o nome do Senhor, porque voltando outra vez pela segunda vez, encontramos aquela mulher e ela não via a hora de nos vermos. E quando chegou, falou, pastora, posso mostrar? Eu disse, pode. E ela levanta a capulana até o joelho e ela disse, olha, depois de 20 anos só tem as marcas. E meu esposo foi chegando, ela foi levantando um pouquinho mais e ela mostrando, posso mostrar? E o pastor disse, mostra, minha filha, eu quero ver o milagre. E ela mostrou acima do joelho como estava
Ela disse: aqui não arranca, tem que ter dinheiro para arrancar, eu não encontro em nenhum lugar. Então é muita gente que grita dia e noite com dor de dente. A nossa irmã disse que ela viu dinheiro lá. Isso em Maputo, na capital, não é, irmã? Talvez um dinheiro mínimo, porque ela estava num lugar muito pobre também. Ela não estava no centro, ela estava na circunvizinhança. Mas lá tem pessoas, é uma aldeia, que nunca viram dinheiro. Eu levei alguns remédios, porque não dá para passar na imigração. Se eles verem, eles tomam tudo de você. Então, para mim levar o meu remédio de diabetes e pressão alta, eu fui com uma receita e levei o remédio. Não sabia quanto tempo ia ficar lá. Mas eu levei outros, como de pirona, né, de clorofenaco, tanto sódico como potássico, uma carteirinha, que aí eles não iam tomar. Se perguntasse, eu falava: eu tenho dor no joelho, tenho que tomar esse. Então não tinha como explicar. E quando eu cheguei lá, dei o remédio para essa mulher. Ela tomou de pirona e depois eu dei o diclofenaco, potássico. Ela tomou. No outro dia desinchou. Ela avisou para todo mundo. Quando chego na igreja para fazer um outro culto, chega uma multidão que eu não conhecia. Ela espalhou que eu tinha remédio para passar dor. Naquele dia eu já fiquei sem a metade do remédio. Escondi os meus, né? Porque eu não poderia ficar sem lá. 2 dias depois eu não tinha mais nenhum remédio. Porque ela chegava com dor e dava para ver que estava com dor. Chegou uma irmã e falou: me dá 2, porque podem voltar a doer. Eu falei: não posso dar 2, eu te dou 1 porque eu vou dar 1 para outra pessoa. Então assim, um comprimidinho, 10 gotinhas de dipirona, porque adulto toma 30, 35. Eu dava 10, porque eu só tinha uma embalaginha. A fé daquelas mulheres tão grande que passava toda a dor com 10 gotas. Porque juntava a fé como remédio. Então, amados, nós temos uma experiência assim muito boa. Agora você me pergunta: você queria voltar de lá, pastora? Não. Nós não queríamos voltar. Nós só voltamos porque tem um povo, família e não era tempo. A Claudinha chora de noite porque ela falou: deveria ter ficado lá. O nosso visto era de 3 meses. Nós ficamos 1 mês e 1 semana. Mas nós tínhamos a liberdade para ficar 3 meses. Agora nós estamos voltando no ano que vem. Nós temos que ir lá pelo menos uma vez no ano, né? E é uma luta, porque a passagem não é barata, a passagem é muito cara, né? A nossa sobrevivência lá é muito cara. Agora, pela 2ª vez, nós fomos. Pessoas aqui no Brasil nos ajudou, porque viu que a gente caminhava 2 horas naquele sol, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, para pegar aquela van que cabia 15 pessoas, mas eles colocam 20 ou 30, porque uns metros à frente que eles saem, já tem um monte de polícia que pega a diferença da quantidade de pessoas que foi, porque senão não deixam eles rodar. Aí você pode dizer: mas cadê a polícia? Eles são as polícias. Então não tem como. Então a forma de trabalhar é assim. Teve um dia que um homem entrou, meu esposo sentou atrás, porque tinha um lugarzinho, e eu sentei na frente. Já tinha 4 pessoas no banco. Aí parou, eu olhei e falei: onde vão sentar? Um homem sentou no meu colo. Meu esposo atrás, esse homem sentou no meu colo, né? Uma perna dele em cima da minha perna, uma perna na perna da outra mulher. Mas tem que completar o tanto de pessoas, porque mais à frente a polícia para e pega essa diferença de pessoas para eles. Então aquele povo é dessa maneira. Amém? Eu iria pregar sobre a transformação de Saulo para Paulo. Eu iria pregar que às vezes se faz necessário ser cego para poder enxergar. A ministração era essa. Qual era o tema, pastora? Precisa muitas vezes ficar cego para poder enxergar. Amém? Eu deixo somente o tema e os pastores decidirão e pregar esse tema no próximo. É necessário ficar cego para poder enxergar. Amém? Porque aqui você não enxerga nada. Aí o Senhor vem, permite alguma coisa acontecer para você buscar dele a providência, buscar o milagre. Enquanto você passa pelo milagre, ele faz a obra. Então diga aí para essa pessoa: Deus vai te deixar cego para você enxergar. Porque você diz que enxerga o que é missão, mas será que enxerga mesmo? Aplauda Jesus com muita alegria.